Então vamos entender agora como a gente consegue apagar o primeiro item e o último item da nossa lista ligada aqui no nosso projeto, beleza? Então vamos supor que a gente tem aqui uma linked list que tem os itens Runcoding, YouTube e Test, beleza? São 3 itens, primeiro, segundo e terceiro item apontando para nulo, então ele é o último item, beleza? Então a gente tem aqui um print list, se eu printar ela, ele tá nessa ordem exatamente, beleza? Então vamos criar aqui o item, nossa função de remover o primeiro item, beleza? Então vamos criar aqui uma função que vai ter como receiver o nosso linked list, tá? Então a gente vai colocar aqui remove node at beginning, beleza? E a gente vai primeiro verificar se a nossa lista é nula. Então a gente vai verificar se o head é nulo, porque se ele for nulo não tem o que fazer, né? Não tem o que apagar. A gente vai simplesmente dar um return. Se não for nulo, basicamente a gente vai fazer com que o segundo item receba o primeiro. Ah, mas e se o segundo item for nulo? Aí o primeiro se torna nulo e a gente apaga ele, tá? Então a gente vai fazer com que ll.head recebe ll.head.next, beleza? E a gente vai dar um return. Basicamente isso, tá? Nem precisa desse return aqui, na verdade. E é assim que fica o nosso código de remove node at beginning, tá? Então vamos chamar ele aqui. Então vai ser ll.remove. E aí a gente vai colocar aqui para ele printar a lista novamente. Se a gente chamar aqui esse código, a gente vai ter Runcoding YouTube Test e agora é YouTube Test apenas, tá? Então basicamente a gente conseguiu aqui remover o primeiro item. Então se por exemplo aqui eu tenho meu código rodando, eu vou e coloco que só tem um item, ou seja, o segundo item já é nulo. Na hora que eu rodar, ele vai fazer basicamente uma lista vazia, ele vai colocar com que o next, que é nulo, se torne um novo item, que no caso vai ser nulo também, tá? Então é basicamente assim que a gente remove o primeiro item aqui da nossa lista. Para a gente remover o último item, a gente vai seguir praticamente a mesma ideia, tá? Então vai ser ponteiro de linked list. E aí o nome vai ser remove node at end, beleza? Aí a gente vai fazer as verificações do seguinte, a gente vai verificar se o ll.head, ou seja, o primeiro item é nulo, se o ll.head.next é nulo. Se um dos dois forem, eu vou simplesmente retornar, tá? Então aqui se ele for nulo. Se eles não forem nulos, eu vou fazer com que previous receba o primeiro item, tá? Então previous vai receber o começo dessa lista. E aí eu vou fazer um for, enquanto previous, então previous.next for diferente de nulo, eu vou fazer com que previous receba o next. Então eu vou verificar 2 à frente se é nulo. Se 2 à frente for nulo, quer dizer que eu achei o penúltimo. Se eu achei o penúltimo, eu consigo apagar o último da lista, tá? Então eu vou fazer com que previous receba previous.next, beleza? E aí eu vou avançando de 1 em 1, mas vou verificando de 2 em 2, tá? Na hora que eu achar esse cara, eu basicamente encontrei o penúltimo. Então eu vou fazer com que previous.next receba nulo, tá? Basicamente assim. E aí, se a gente colocar aqui remove at end, tá? Então eu vou retornar aquele node, tá? Então vamos chamar aqui essa função ll, vou printar aqui o item, tá? Vou chamar o ll.insert at end, aqui eu vou passar um teste, vou chamar de novo, vou colocar, sei lá, YouTube, tá? Então se eu der um print list nesse cara e der um remove at beginning, o que vai acontecer? A gente tem Runcoding test YouTube, ele chamou remove at beginning, vou chamar remove at end aqui, tá? Então eu vou rodar, então Runcoding test YouTube, ficou Runcoding test nulo, tá? Então a gente conseguiu apagar o último item aqui da nossa lista e é basicamente assim que a gente consegue remover um item do começo e do fim de uma lista ligada em Go, beleza? Então no próximo vídeo a gente continua sobre removendo nodes, mas agora de uma posição definida de uma lista ligada, beleza? Vejo vocês lá.